Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Stefânia Amaral. Eu sou Kel Gomes. E eu sou Camila Vieira. O programa de hoje é o nosso especial de Dia das Bruxas, mas antes de começar, a gente vai dar alguns recadinhos. Todos os principais filmes e referências que a gente citar durante o programa ficam linkados no post lá no nosso site. Lembrando que agora a gente também tem no site uma lista com os nossos próximos programas e filmes a ser debatidos, para quem quiser assistir com antecedência. Então é só você acessar a aba calendário lá no site. Você também nos encontra no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Letterboxd Feito por Elas, né, nas redes sociais. Pessoal, por favor, nos sigam. Se puder, vocês vão avaliar a gente no iTunes também, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. E lembrando que além do site do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. Outra forma de nos ajudar a crescer é através do Padrim ou do Patreon. Você colabora com a gente pelo padrim.com.br/feito por elas ou patreon.com/feito por elas. Quem nos amadrinha ou apadrinha define as nossas pautas e recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo criado e curado por nós, que é um complemento ao que a gente já faz aqui. E a gente também tem um grupo no Telegram, onde rolam conversas principalmente sobre cinema, mas também sobre outros assuntos, e a gente vai deixar o link na postagem desse programa. E esse é o nosso quarto especial do Dia das Bruxas. Como a gente prometeu logo no nosso primeiro episódio, né? Vai ser o nosso compromisso fazer ele todos os anos. No nosso primeiro ano, em 2016, a gente conversou sobre Psicopata Americano, O Babadook, Garota Sombria Caminha pela Noite, American Mary, A Estranha Cor das Lágrimas do Seu Corpo e os curtas Uma Primavera, A Mão que Afaga e Estátua. E em 2017 foi a vez de O Mundo Odeia-me, Cemitério Maldito e Grave, ou Raw, né? Algumas pessoas chamam por esse título. E Raw. Ano passado a gente conversou sobre o The Love Witch, Amores Canibais e Vingança. Então a gente já tem aí uma bela coletânea de filmes de terror, horror, suspense, noir, enfim, filmes de gênero aí dirigidos por mulheres. E a gente vai deixar os links para os programas anteriores para quem quiser ouvir ou revisitar esses filmes e as nossas conversas sobre eles. E tem sido uma experiência bastante divertida fazer esses programas, né? A nossa proposta é da gente falar de filmes de épocas diferentes. Isso torna também interessante poder pegar justamente esses momentos diferentes, né, de cada filme, o que tá na moda em cada momento, né? E esse ano a gente escolheu um filme da década de 60, um filme da década de 80 e um filme que foi lançado esse ano. E por coincidência, os três filmes são slashers. E quando a gente escolheu eles, isso não tinha sido pensado, planejado, né? Assim, não foi algo que a gente anteviu. E o slasher é esse subgênero do terror em que uma pessoa, muitas vezes um psicopata, mata outras pessoas em série. E então, assim, não sei, alguém quer falar alguma coisa antes da gente ir pro primeiro filme? Eu acho que a violência é bem assim, né, que chamam de violência gráfica, né, mas muito sangue, né, característico do slasher também. Eu acho que o filme 2, né, o Massacre, é o mais slasher, porque assim, do primeiro não tem tanta, e o Verão de 84 é um suspense, né, mais psicológico do que tudo, ele não é tão gráfico, né, mas ele sim, tem interseção aí com esse slasher. O slasher, ele é caracterizado por cenas de violência, mas com objetos perfurantes, né? Objetos cortantes, geralmente são facas, facões, furadeiras, assim. Geralmente não são filmes que têm arma de fogo, né? São essas armas brancas, né? Que caracterizam os slashers. Também tem essa coisa de ser um grupo de pessoas, né? Geralmente jovens, que estão sendo perseguidas, assim. Eu acho que quando a gente entrar no segundo filme, especificamente, a gente vai poder discutir um pouco dessas questões de gênero dentro do subgênero do slasher, né? Um gênero cinematográfico e o outro gênero, né? Mas, então, vamos começar falando sobre O Rastro do Vampiro, que é um filme de 1966, o título original é The Bloodbath, Banho de Sangue. Ai, gosto tanto desse título original.
Pois é, muito bom. E esse filme é dirigido pela dupla Stephanie Rothman e Jackie Hill. A Stephanie é conhecida por dirigir filmes de baixo orçamento nas décadas de 60 e 70. Ela foi a primeira mulher a entrar para o Sindicato dos Diretores nos Estados Unidos. Segundo a sua biografia no IMDb, os filmes dela se distinguem por personagens principais que são mulheres corajosas, com força de vontade e simpatia. Algumas autoras feministas, analisando sua obra posteriormente, afirmaram que ela frequentemente parodiou códigos dos gêneros de terror e exploitation para expor as raízes nas fantasias masculinas desses gêneros, né? E, portanto, minar essas próprias fantasias que são a base dos gêneros, né? Nesse filme em específico, um pintor, ele mata mulheres em série, retrata elas em quadros que são chamados de nus, mortos vermelhos. É um nome muito inspirado também. E ele faz muito sucesso com esses quadros, né? E até que começa a rolar uma coisa que é uma certa coincidência entre o sobrenome dele e um pintor também do passado que foi considerado um vampiro. E aí, não sei, começa a ter essa dubiedade, né? Se seria a mesma pessoa ou não, ou se ele acha que ele é esse vampiro do passado ou não, enfim. Eu só ia puxar um dado que a gente tinha conversado em off até sobre esse filme, que é o fato de que ele foi produzido nos estúdios Roger Corman, que era um estúdio que produzia muitos filmes B na época, né? E que ele me lembrou muito um filme que é anterior a ele e que foi dirigido pelo próprio Roger Corman, que era Um Balde de Sangue, A Bucket of Blood, então tudo era muito sanguinolento. E também é um filme que não tem muito sangue, como esse aqui não é exatamente um banho de sangue, apesar do título original, né? E que esse Um Balde de Sangue também era a história de um homem que usava os assassinatos para criar a sua arte, mas eu não vou entrar em muitos detalhes porque é um filme super interessante e vale a pena assistir sem spoilers e sem saber muita coisa. Eu achei interessante essa informação, né, de que ela frequentemente, a diretora frequentemente parodiou os códigos dos gêneros de terror e exploitation, porque o Jack Hill, que é o diretor que co-assina esse filme com ela, é uma das referências em exploitation, né, inclusive sendo muito lembrado no cinema do Tarantino, né, que ele fez filmes inclusive com a Pam Grier e tudo mais. Então é essa coisa bem dual, né? Bom, eu gostei pra caramba, acho que ele é um filme muito interessante, já no seu início, assim, já me impactou aquela coisa da imagem daquela mulher, né? No quadro, na pintura ali, tão imponente, frente a um homem que tá desesperado pela volta dela, e ali naquela imagem de que tá, de certa forma, rebaixado por ela, né? Porque ela tá com aquele olhar de quem é superior, então eu achei isso tão impactante nesse abrir de cortinas. E todo o visual do filme também me chamou muita atenção, pelos ambientes serem bastante expressivos, assim, e amedronta mesmo, como se fosse até um pouco expressionista. Também gostei bastante do terror estar envolvido com arte, porque eu acho que tem ali uma discussão muito interessante sobre como a arte e a representação da beleza, ela vai mudando ao longo do tempo. Essa coisa das musas também, acho que no subtexto tem essas discussões interessantes, além do terror, que eu acho que ele está bem construído, sabe? Essa coisa do mistério, das mulheres que investigam. Então eu gostei de vários aspectos. É um filme bem legal, assim, ele tem uma vibe mais, até do trash mesmo, ele é meio divertido, né? Tem aquela galera que fica no bar tentando estudar pintura, vamos projetar assim, vai ser dessa forma, e eles são zoados, né, pelo pintor, e acabam, né, como é que eu posso dizer? Na inocência deles, eles acabam ajudando muito a trama. E é um filme rapidinho, né? Passa rápido. E o que mais que posso dizer? Ele tem essa coisa clássica, né, do terror, que um vampiro, um monstro masculino vai atacar uma presa feminina, indefesa, que precisa de ajuda, né? Isso é a grande maioria
dos filmes, mas os que a gente vai ver hoje, né? O segundo também dá uma rompida nisso aí. Ele se mantém essa premissa clássica, né? Do monstro masculino e a mulher, né? Super bela e desejável, pagar por essa sexualidade de certa forma, né? Então tem esse estigma aí. Eu assisti recente um filme do Zé do Caixão, que ele fez nos anos 60, que é bem esse rolê também, assim. Até pelo baixo orçamento, eu achei bem próximo o cinema que a Stephanie Rothman fez aqui com os filmes do Zé do Caixão. Também preto e branco e tal. Qual que é o filme, Esther? Meia-noite Levarei Sua Alma. Eu acho que ele é de 60 e pouco também. Tem no YouTube. Tem umas cenas internas dele de bar, assim, também, que eles conversam sobre a figura misteriosa, né, do vampiro. É bem semelhante, assim, a trama e o que tipo de terror dele. É bem próximo do Zé do Caixão. Que mais? Algumas cenas eu achei interessantes também. Tem um plano bem aberto na praia, assim, né, filmando. Tem aquela atriz toda bonitinha que tá apaixonada, pulando na praia. Então tem umas cenas legais com ela. Que não é uma boa atriz, né? Que ela é bem bonita, mas tem umas partes bem tragicômicas com ela, né? Que ela tá apaixonada, então ela tá aquela sofrência. Então nesses pontos de alívio cômico também, acho que o filme tem bastante sucesso. Às vezes até funciona melhor assim do que no terror, porque eu não acho que ele é de fato assustador ou aterrorizante. Eu acho que é um filme mais divertido. Eu acho que tem um contexto de produção que é interessante a gente pensar, porque é um filme de co-direção, né? Um homem e uma mulher dirigindo um filme, e a Stephanie Rothman, quando ela entrou para salvar o filme, porque o Roger Corman não tinha ficado satisfeito com a versão anterior que o Jack Hill, que tinha realizado sozinho, tinha feito essa versão e o Roger Corman não gostou. E daí ele chamou a Stephanie Rothman para co-dirigir, e aí foi o que conseguiu salvar o filme, né? E o filme ele partia dos direitos autorais de um filme iugoslavo, que o Roger Corman tinha conseguido, né, os direitos para fazer uma versão americana desse filme. E eu acho que tem duas referências principais, né? A primeira dessas referências a Isabel falou aqui, que é Um Balde de Sangue, filme de 59, e também tem um outro filme dos anos 30 chamado Os Crimes do Museu, que em inglês se chama Mystery of the Wax Museum, que também é uma referência para esse filme. O que eu achei interessante é a iluminação do filme, é bastante expressionista. Eu acho que tem uma referência forte do expressionismo alemão, principalmente de um filme chamado M, O Vampiro de Düsseldorf, do Fritz Lang, nas cenas em que, nesse filme, O Rastro do Vampiro, a gente vê esse vampiro perseguindo as mulheres nas ruas, né? E lembra muito algumas cenas do filme do Fritz Lang. E ele trabalha muito, né? Os dois diretores trabalham muito com o contraste entre luz e sombra. Então, quando ele passa na rua, quando o vampiro passa na rua, ele tá ali como se fosse uma silhueta, né? Praticamente, você quase não vê. E ele tá todo vestido de preto, né? Com um chapéu preto. Então, você quase não vê essa figura passando na rua, e o que você vê é uma silhueta. E eu achei interessante essa iluminação expressionista. Tem um momento um pouco surrealista, que é naquela cena da praia, que você vai ver a cena que ele tá com a amante dele, a Melissa, que ele até amaldiçoou essa amante, e aí você vê aqueles elementos ali dispostos na praia, e lembra um pouco o que o cinema surrealista fez ali nos anos 20. E eu acho interessante a ironia que o filme traz com a ideia de genialidade artística, principalmente a genialidade artística que é fomentada pelos homens, né? Acho que tem toda uma cena cômica ali, quando se fala da cura e da arma quântica, da energia cósmica com o treinador de balé. Então tem umas cenas bem, bem cômicas quando se pensa essa ideia da arte associada à ideia da genialidade do artista. E isso me interessou bastante. O filme ele também me lembrou do M, e tem essa questão da iluminação mesmo na cena de abertura,
quando a gente vê o rosto dele e tá metade na luz, metade na sombra, e a gente só consegue ver metade, né, desse rosto, todo esse jogo de luz e sombra que é utilizado no filme eu acho bem interessante, assim. E esse aspecto que a Camila mencionou sobre os artistas é outro que eu acho interessante, porque são vários filmes dessa época, né? O próprio Balde de Sangue também lida com essa questão da arte, que é essa coisa de meio que zombar do processo artístico, colocando os artistas ou como pessoas pedantes ou como pessoas que produzem uma arte que é considerada boa, uma arte de vanguarda, só que essa produção é feita com um processo que nem eles mesmos têm controle, é quase como que fosse sem querer, e isso que eles fazem sem querer é considerado um ato de genialidade, né? E tem outros filmes desse período que fazem essa brincadeira, né? De fazer essa zoação dos artistas, e eu acho que é muito voltado para essa arte contemporânea, pós-moderna, enfim, né? Essa visão de como uma arte que não sabe, na verdade, como fazer essa arte, mas as pessoas consomem qualquer coisa mesmo, como se fosse isso, né? E uma coisa que eu acho bem curiosa é o papel dessa amante do vampiro do passado no filme, que tá no quadro, né? Porque, assim, tem um momento no final que parece, assim, que ela dá umas risadas super exageradas, né? Ela é essa figura excessivamente expressiva, vamos dizer, muito marcante, né? E por mais que ele seja o vilão, o pintor contemporâneo, né, seja o vilão, e é ele quem mata essas mulheres, parece que tem um certo momento do filme que meio que coloca ela como pior do que ele, porque ela é a amante rancorosa, sabe? E aí eu fiquei achando curioso, assim, porque como se esse rancor dela presa àquele quadro fosse pior do que os próprios assassinatos em si. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Não, eu não tive essa impressão, porque, no fundo, a lenda do pintor medieval, né, que foi queimado na fogueira, ele foi queimado na fogueira por ter lançado um feitiço contra a própria amante, né? Então, assim, ele lançou um feitiço contra ela. Talvez, assim, a forma como ela é representada seja o olhar dele, mais o olhar dele do que necessariamente ela. Uhum. E ali as vítimas, né, retornam à vida para se vingar dele, mas eu vejo também como uma vingança dela em relação a esse feitiço que ele lançou, né? Porque ela fica aprisionada ali naquele quadro, né? E acho que ali naquele momento, quando tudo já está convergindo para a descoberta de quem é ele, de quem é o Sorge, ela se vinga dele, né? Assim, não é só as vítimas que se vingam. Então eu não consigo ver ela como uma vilã, assim, mas como alguém que se vinga de um feitiço que foi lançado contra ela. Eu também vi assim, nessa chave da vingança, assim. Tanto que é realmente um levante ali, né, daquelas mulheres, e que acabam cristalizando ele tal qual ela foi cristalizada naquela pintura. Então eu concordo com a Camila. Mas eu achei muito bom o seu ponto, Isa, assim, porque, de certa forma, a vilã é perversa, né, a vingança. Gente, vilãncia, eu inventei uma palavra, eu tô muito doida. Pode deixar, nem precisa cortar, não. Mas a vingança é uma coisa que deixa a pessoa com uma aura perversa, né? Então eu entendo seu sentimento, assim, de ver a risada maligna, né? Que faz sentido nesse ponto, assim, de ser ligado ao mal, né? A vingança não é uma coisa plena e cristã, vamos dizer assim. Mata a alma e envenena. Perfeito. Exatamente. Tem outros planos que eu gostei bastante também. Tem um ataque embaixo da piscina que eu achei super bem filmado, assim, bem legal. Demais. Né? E uma cena do carrossel também. Adoro quando usa carrossel em filme, especialmente, né, cenas de terror, assim, porque eu acho aterrorizante brinquedo de criança em parque. Tem o cavalo filmado de baixo, assim, nos ângulos, que dá um suspense muito legal. E em alguns momentos eu achei até, chega a ser metalinguístico, né? Eles falando sobre o que está acontecendo, assim, não, você vai me pintar nua, né? Tem aquela cena, mas é o horror da morte que você deseja. Eu falei, isso é muito falando de horror dentro do filme de horror, né? Eu quero trazer a morte para a tela, enquanto todos os pintores querem trazer a vida. Então achei legal essa
autoanálise que o filme faz do que está acontecendo e aproveitar nosso programa de Halloween para indicar de novo o Despertar de Lilith. Está disponível na Amazon, né, que é um filme que eu analisei no meu mestrado e eu já entrevistei a Mônica Demes, tem um Drops com ela, e eu não estou indicando gratuitamente, é porque é um filme de vampiro também, só que recente, né, um filme de 2015, e ele subverte essa lógica que eu comentei no início, de ser um vampiro, um monstro masculino atacando presas femininas. No Despertar de Lilith é o oposto. São mulheres monstros, né? Tem a Lilith, tem a vampira, que também questiona o que é ser monstro, e, enfim, né? E as presas são masculinas, então é uma revanche muito boa, uma vingança perversa muito desejada. E essa coisa dos artistas também, eu acredito que faça referência aos beatniks, né? Que tá bem na época ali, anos 50, 60. E eles são retratados em bares, essa coisa de fazer a arte enquanto está se vivendo ali e muito testando. Então eu acho que tem a ver também com essas questões relacionadas aos beatniks e que eles traziam assim, para pensar assim, essa arte que tem sido feita e como representar, como a Esther falou, a vida, como representar a morte, essa questão também do grotesco, né? Porque, por exemplo, eles tentam fazer as pinturas deles, mas não tem sucesso. Quem tem sucesso é o pintor que está trazendo violência, está trazendo um certo tipo de arte que seria repulsiva, mas na verdade é o que está interessando as pessoas, né? Que chega uma cliente para comprar e quer comprar a obra dele. Então, assim, também passa por essa coisa das pessoas se interessarem por esse tipo de imagem, né? Esse fascínio pela morte representada ali. Uhum. Eu lembrei agora que outro filme que critica não, assim, mas que zomba, né, dos beatniks e do existencialismo também, né, porque era uma corrente filosófica de então, é o Cinderela em Paris, né, com Audrey Hepburn, que também tem esse contexto de... Se passa em Paris, né? Esse filme aqui também se passa na Europa, né? Não é nos Estados Unidos. E tem esse contexto de mostrar a cena noturna, né? De lá. A vida boêmia. E outra coisa também legal é que a Camila falou de surrealismo e tem um objeto que eles estão observando que parece muito com o trabalho de um artista chamado Man Ray, que foi criado em 1923. O Man Ray, ele é maravilhoso. Nossa, sim, ele tem curtas surrealistas, tem no YouTube os curtas do Man Ray. É a coisa mais fantástica do mundo. Foi bom você lembrar, porque estão observando, muito, né? Lembra um trabalho dele, esse metrônomo com uma fotografia de um olho que fica oscilando, assim. Então, esse trabalho dele chama Objeto a Ser Destruído. Uma coisa que eu não entendi muito bem no filme é a história da lenda, né, desse pintor medieval, porque ele é queimado na fogueira e ele se torna um vampiro. Eu não entendo muito bem de mitologia dos vampiros, mas eu imaginava que se ele fosse retornar dos mortos, ele retornaria como se fosse um zumbi. Mas não, ele é um vampiro, entende? Mas eu entendo essa história toda dentro da própria cara que é o filme, né? Porque eu acho que é um filme... ele tem cara de filme barato, né? De ser um filme de baixo orçamento, de ser um filme meio tosqueira mesmo, assim, de ser um filme B. E aí eu consigo entender quando tem aquele momento em que ela tá lendo sobre essa história, dessa lenda... É um pouco absurdo, mas eu entendo, assim, dentro do espírito do que é o filme. E a mitologia também nunca é fechada, né? É muito assim, a mitologia de cada história. Então, nem sempre também tem um sentido, né? Um monstro. E como ele vai voltar, porque é sobrenatural, então não tem uma lógica, né, tão fechada, assim. Para o vampiro sempre vai ser tal, zumbi ou não, ou voltar como vampiro. E isso do trash, realmente, que é muito forte aqui. Eu ia falar mais alguma outra coisa, não lembro o que era. Nesse caso, carrega essa coisa do ancestral, né, porque ele é da família, né.
Então é como se ele carregasse esse peso e ao mesmo tempo é uma quando vem, né, o espírito vem, uma encarnação de alguém da família que teve essa morte tão trágica, assim, e aí eu acho que tem tudo a ver, assim, tanto essa questão de ser vampiro, mas também algo relacionado ao sobrenatural, de espírito mesmo, de reencarnação. Então fez uma misturinha ali para criar essa mitologia própria. Vamos para o massacre? Vamos para o massacre. Massacration. O Massacre da Serra Elétrica. Assisti os Massacres da Serra Elétrica, tudo dublado, gente. Nossa. Muito bom. Esse filme é de 82. Ele, às vezes, aparece com o título em português como O Massacre, às vezes O Massacre da Festa do Pijama. Eu não sei exatamente qual deles que foi o lançamento oficial, se é que passou no cinema, se não foi direto para home video, né? Eu acho que deve ter sido o caso. Enfim, mas, todo caso, fica aí O Massacre, né? O Massacre da Festa de Pijama. Esse filme ele foi escrito pela Rita Mae Brown, dirigido pela Amy Holden Jones. E a Amy Holden Jones, ela começou a carreira dela como montadora, passou para direção e depois foi para roteiro, onde ela trabalhou em filmes de grande sucesso comercial, como Proposta Indecente e Beethoven. Nesse filme ela também chegou a retrabalhar o roteiro, mas ela não recebeu crédito. E a história é de um serial killer que fugiu da prisão. Ele tinha sido preso porque ele matou 5 pessoas, né? E isso é bastante importante no filme, porque essa contagem de vítimas é refeita depois que ele foge da prisão. E ele procura jovens mulheres para matar com uma furadeira. A protagonista é a Trish, que é uma moça de 18 anos, e os pais dela resolvem viajar e ela chama as amigas de longa data para dormirem na casa dela em uma festa de pijamas. Então eu tinha encontrado aqui uma citação, né, que eu acho que talvez seja interessante, que é sobre filmes de gênero, né? Geralmente terror ou ficção científica, né? E essa citação é do livro da Christine Thompson e do David Bordwell, né? E eles falam assim: outra concepção da função social de um gênero estabelece que os filmes de gênero dizem respeito basicamente a grupos sociais, em especial minorias raciais e mulheres, que são oprimidos e temidos por muitos na sociedade. As histórias e a iconografia do gênero retratam esses grupos como ameaças ao modo de vida da maioria. A ação do filme funcionaria consequentemente para conter esses elementos e se defender deles. Aí a gente chega um pouco naquilo que a gente tinha falado antes sobre o fato de esses filmes serem slasher, esse em especial, né? Porque se a gente pegar essa questão de que filmes de terror geralmente retratam o medo de uma maioria em relação às minorias e como isso precisa ser controlado, filmes de slasher geralmente contém o medo da liberdade sexual das mulheres, né, especificamente. Então, assim, geralmente as pessoas que são, como a Kel tinha falado, as pessoas que são perseguidas pelo psicopata, assassino e tal, são um grupo de pessoas, mas o foco é colocado em especial a mulheres que já têm jovens que já têm vida sexual ativa, né. E aí esse filme ele começa muito com isso, que é essa personagem principal, a Trish, que tem 18 anos, cujos pais vão viajar, ou seja, a possibilidade de ela ficar sozinha em casa, jogando fora as marcas da infância dela, né? As bonecas, bichinhos, enfim, dizendo agora eu sou adulta. Então, fazendo essa transição, né, para um momento adulto, e a questão do corpo é colocada muito forte, né, no filme. E aí eu queria só jogar para vocês, pensando assim, já que esse filme é escrito e dirigido por mulheres, o quanto que ele desconstrói totalmente essa lógica de que a sexualidade feminina precisa ser punida, né? Embora esse seja o objetivo do assassino aqui, né? E aí também outra questão que aparece nessa lógica é a questão da Final Girl, né? Que é a última mulher sobrevivente nesses filmes. Depois que a sexualidade de todas elas foi punida, geralmente sobra uma como sobrevivente. E até esse aspecto, esse filme, ele desconstruiu, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco o que vocês acham disso, de como ele brinca com esses arquétipos ao mesmo tempo que ele se recusa a utilizar eles totalmente.
Sobre essa questão da Final Girl, né, que inclusive é da Carol Glover, né, que cunhou esse termo da Final Girl e discutiu um pouco do que é esse tipo dessa personagem. Realmente, assim, esse filme não tem Final Girl, porque são 3 jovens que sobrevivem ali no final. A Valerie, que é a heroína que vai dar o primeiro golpe no assassino, ela só vai sofrer no final, ela não sofre ao longo de toda a narrativa, né? E o estereótipo da Final Girl é justamente essa menina que tá ali desde o início sofrendo e ela vai matar sozinha, por acaso, o assassino. Então a Valerie não corresponde a esse tipo de personagem. E o que eu acho interessante é que ela vai, o primeiro golpe que ela dá, né, é na furadeira, né, com o facão. O que aí é exatamente um ataque a esse objeto fálico. E para mim, eu acho que ela subverte completamente esses códigos, né, que vem do Slash, que vem da personagem da Final Girl. Ela emascula, né? Ela emascula literalmente nesse sentido cisgênero, cisnormativo, né? O assassino que tá sempre portando essa furadeira como um elemento fálico, inclusive carregando ela no meio das pernas, né? Ele é enquadrado com ela no meio das pernas. Isso, exatamente. E raramente o filme ele vai recorrer o chamado plano ponto de vista do assassino, né? Raramente. Você vê em algumas cenas que tem isso, mas é muito raro você ver isso no filme, né? E ele tem outros personagens na história que, principalmente, né, são personagens masculinos que eles até sofrem mais do que as próprias mulheres, porque quando as mulheres elas vão morrer, acho que elas morrem rápido no filme. Isso foi uma coisa que também eu percebi. E também, assim, quando a gente vê o ponto de vista no filme, é sempre para pegar sustos específicos, que são pequenas armadilhas que o filme vai lançando, né? Geralmente são personagens masculinos que vão pregar sustos nessas mulheres, né? Quando elas estão andando sozinhas na rua, ou quando elas vão pra garagem. Então tem sempre... Acho que o filme alimenta esse medo, assim, da mulher sozinha à noite, mas para pregar muito mais armadilhas de narrativa no filme do que necessariamente mostrar o ponto de vista do assassino, que eu acho que boa parte desses filmes fazem, né? Então eu acho que tem uma outra subversão também aí. Bacana, não tinha pensado nisso muito do bom. Ponto de vista. Bem muito legal. Bom. Não, e algo que eu acho que talvez seja, assim, uma síntese na imagem é entregador de pizza sem olhos. Então, é aquela coisa desse ponto de vista, sabe, retirado ali, desse ponto de vista masculino. Eu acho que isso que a Camila falou perfeitamente, assim, cabe nessa imagem. E eu gosto também de como a irmã mais nova, da Valerie, ela tá lendo uma revista Playgirl, o que me tem ver que tem inclusive o Sylvester Stallone na capa. Então, o que a gente sempre vê nesses filmes é os meninos, até no verão de 84 a gente vai ter isso, os meninos vendo revista masculina, né, vendo Playboy e curtindo ali, ver mulher pelada e tal, e aqui elas colocam a menina Courtney vendo uma Play. Muito bem. E ainda debocham disso, né? Porque tem aquela coisa, né? De que não é uma coisa tão excitante, assim. Tipo, igual ver um strip de um cara. É mais engraçado do que, né, se fica interessado. Aí tem a foto lá do cara, acho que ele tá, tipo, dando leite pro gato, assim, aí tem a bunda lá, credo! Então, ainda tem uma zoação disso, né? Então, esse filme funciona muito bem, todos esses elementos, especialmente por ser um filme dos anos 80, é impressionante demais. E essa questão toda que vocês comentaram dela sofrer ao final, porque ela não queria ser obrigada a praticar essa violência, né? Ela tá se defendendo, e é terrível, assim, pra ela. Não é uma vitória fácil, né, o que acontece no final. Eu acho simbólico também serem as duas, que era pra ter uma rivalidade ali, né. A protagonista rompe com essa suposta rivalidade feminina também. Porque os amiguinhos ficam, fulana é bonita, tal, e ela quer acolher a menina. Não, vamos chamar a menina também para participar da festinha. Pô, ela é gente boa, sabe? Isso é muito legal, de não querer disputar a atenção com a menina e tudo. É um filme com muita sororidade, né? As meninas todas protagonistas, amigas e tal, não focar tanto no assassino, né? Esse ponto de vista. Pensar mais nelas. É tudo muito bom. Funciona bem demais.
uma festa pra elas, né? Sim, e os caras não estão permitidos, né? Eles querem saber de curtir com os amigos, isso é muito legal. Uma coisa que me incomodou um pouco no filme, e eu dei 4 estrelas pro filme, não dei 5 por causa disso, é porque eu acho que existem muitas cenas de exposição dos corpos nus dessas mulheres, né? Eu entendo que ali é uma armadilha falsa, porque a morte, ela não vai passar por essa sensualização desses corpos, diferente do que é boa parte dos slashes. Eles são assim, né? A morte sempre está associada à sensualização dos corpos das mulheres, mas eu fico me perguntando se o filme teria que ter essas cenas, sabe? Esses planos desses corpos nus, enfim. Mas eu entendo que ela prega uma armadilha falsa, né? Acho que ela brinca muito com a expectativa de quem está assistindo o filme. É o mesmo incômodo que eu tive também, e eu fico me perguntando até que ponto também pode ter sido alguma coisa de produtores, porque principalmente lá no início, quando elas ainda estão no colégio, e aí tem aquela cena do vestiário, que elas estão no chuveiro. Aquilo é muito Jovens Bruxos, inclusive, adoro. Mas eu fiquei pensando na diferença que é essa cena de vestiário com a cena de vestiário do Take This Waltz, do Entre o Amor e a Paixão, que assim, são diametralmente opostas, quase assim, porque enquanto o Entre o Amor e a Paixão trata aqueles corpos nos femininos com a maior naturalidade possível, aqui eu ainda achei que existe resquício de male gaze, sabe, desse olhar masculino que tá ali se colocando sobre esses corpos de uma maneira objetificadora, assim, né, mas foi a impressão que eu tive dessa cena. Eu não achei que estava sendo tratado de uma forma super natural, como em outros filmes dirigidos por mulheres, mas eu fiquei achando que talvez pudesse ser por uma questão de produção mesmo, de quem produziu o filme. Não sei. Mas foi também... Eu amei esse filme, eu me diverti horrores assistindo, e meu único porém também foi isso. Eu achei que em alguns momentos ainda existe esse olhar, assim, dentro do filme. Eu sempre tenho conflitos em relação a isso. Se eu posso olhar de uma forma, eu estou reafirmando que um corpo pode viver a sua sexualidade, ou o filme está se vendendo. Eu sempre fico entre essa questão, assim, eu não consigo me decidir e aceito a dúvida, e eu acho que o que foi feito no Take This Waltz é muito inédito, não sei se é possível. Daquela forma, eu nunca vi. Assim, claro que tem filmes que tratam nudez com naturalidade, mas aquela cena do vestiário é insuperável. Insuperável mesmo, esse filme, caramba, dos melhores. Eu fico com a ST, e nesse caso eu também tive problemas, assim, eu sempre fico um tanto incomodada, mas eu também sempre me perco, assim, nessa dúvida de a sexualidade, ela passa pelo corpo nu também, né? Então é uma dúvida mesmo. Vamos abraçar a dúvida. É uma questão. Eu fico sempre pensando assim, se parece que se a cena, quando é uma cena de nudez, assim, né? Se parece que a cena foi feita para as personagens usufruírem do próprio corpo, ou é algo que elas estão nem aí e é feito só pra gente que tá assistindo, sabe? Eu acho que tem uma diferença, assim. Mas é muito difícil também, né? De conseguir fazer uma avaliação que é completamente subjetiva no final das contas, né? E o espectador é o que importa, vamos dizer assim, tipo, não é o filme para si, né? Não é personagens, é muito, muito complicado discutir isso. Realmente, porque a gente gosta de ver certas coisas que são questionáveis. O horror passa muito por isso. O Bacurau passa muito por isso. Você quer ver certas coisas que você não deveria querer ver. E o cinema te mostra isso. A gente sabe que tá errado, mas ainda assim é uma experiência estética muito interessante. Então... Ao mesmo tempo, é um filme que fica o tempo todo subvertendo esse male gaze, né? Ao mesmo tempo que ele traz essas cenas que me incomodam, que incomodaram vocês. Tem uma cena específica que eu acho brilhante, assim, que ela tá assistindo a Valerie, que é a heroína, né, do filme. Ela tá assistindo um filme de horror na televisão, na casa dela, que ela é vizinha, né, de onde está acontecendo o massacre. E aí tem uma montagem paralela com a morte do vizinho no jardim dela. E aí, de repente, tem o filme, ele
faz essa narrativa paralela entre a morte desse homem e o olhar dela. Então, assim, tem um plano em que tá ali no close, né, um plano de detalhe dos olhos dela e o cara sendo assassinado ali. Então, assim, aí já é o olhar dela, né, não é olhar um outro tipo de olhar. Eu acho essa cena genial, assim, porque eu fico pensando o quanto que horror, como outros filmes de gênero, muitas vezes são... Existe um certo preconceito, vamos dizer assim, com filmes de gênero, que muitas vezes são considerados como filmes de qualidade menor, né? Até porque tem essa grande quantidade de filmes B, tanto de horror quanto de ficção científica, né? E que hoje, com esses filmes ganhando cada vez mais espaço nos cinemas, né? Nas grandes produções mesmo, as pessoas ficam tentando criar termos e subgêneros para fazer eles serem mais valorizados, né? E aí ficam falando em meta-horror, por exemplo, né? Nossa, que isso? E aí é isso, sabe? As pessoas ficam querendo inventar coisas que, na verdade, já existiam em filmes do passado e as pessoas só não enxergavam, talvez, se é que não enxergavam, né? Porque eram filmes que eram menos valorizados, eram filmes que não eram considerados boas produções. Então, essa cena que ela insere o filme de horror dentro do filme para que a cena do assassinato do menino aconteça em paralelo com o assassinato do filme dentro do filme, seria o que hoje se chamaria de meta-horror, né? Mas então, para que a necessidade de criar um termo para isso, como se fosse para valorizar algo que, na verdade, já existia, né? É como se criassem pra, tipo assim, olha, eu não estou falando de terror puramente, porque como eu estou aqui do alto da minha intelectualidade, eu estou falando de meta-terror, de pós-horror. Então, assim, parece que é mais pra validar a posição de quem tá falando do que falar mesmo do gênero, porque historicamente ele sempre abordou questões sociais, ele sempre teve essa crítica. Então, assim, eu acho que diz muito mais de quem tá se colocando do que do gênero em si. Horror elevado. E da produção também, né? Tipo, as pessoas que estão fazendo, elas estão fazendo cinema, elas estão pensando cinema, assim. Então, e o horror é uma chave interpretativa para várias outras coisas. E aí vem a galera e coloca esses termos. Eu também acho totalmente desnecessário. É só olhar para a história dos filmes e entender. Além dessa cena que a Camila mencionou do filme dentro do filme, né? Acho que esse filme ainda tem vários outros pequenos momentos, assim, de antecipação. Ele trata a coisa dos assassinatos em série com uma certa pitada de humor, né? Então é só ver a quantidade de vezes que uma menina fala pra outra, eu vou te matar, eu te mato, tipo, daquele jeito que adolescentes falam uns pros outros, né? Tem uma cena também em que cai uma taça de vinho no chão e aí fica aquela mancha vermelha no chão, né? Enfim. O caco de vidro, né? Eu acho que esse filme, ele tanto visualmente quanto na construção dele, do roteiro, ele tem umas sacadinhas muito boas, assim. Eu realmente gostei demais de ter assistido ele. Os sustos são muito... apesar de a gente saber que é recorrente, né? Que filmes de terror fazem aquele susto. É tão bem feito, assim, que... Tão genial. O gato, né? O pulo, os reflexos no espelho. É tudo muito, realmente, pela estética e os elementos estão muito bem colocados aqui. Aqueles brinquedos, né? O trenzinho mecânico, aquela botinha que anda sozinha. Tudo muito legal, cara. Eu fiquei encantada com esse filme. A luz escura, a luz usando fósforo, né? Tudo muito bem aproveitado. E aquela cena inicial que você comentou, Isa, dela jogar os brinquedos fora, eu fiquei apaixonada com aquilo, porque ela fez um Marie Kondo ali de manhã, né? não sou mais essa criança, não me traz alegria mais. Aí ela segura o cachorro de pelúcia, não, você fica. Volta com ele pensando, não, eu ainda tenho algo de menina, sabe? Fiquei encantada com aquilo. E aquela coisa da estudante, né? Até lembra um pouco o Halloween, né? Também é uma menina que acho que fica sozinha em casa e tudo. Tem elementos aí em comum com o Halloween. E muito alívio cômico, né? Tem hora que tá todo mundo estressado, nervoso, e a amiguinha fala, não, vou comer essa pizza aqui, eu tô morrendo de fome, eu tô até me sentindo melhor, ó. Vocês deviam comer também. Ela come em cima do cadáver, né? Ela pegava nem aí, não, que esse cara comer pizza, tô com fome. É muito foda.
Uma coisa que eu gosto muito no filme é você saber quem é o assassino logo de início, né? Assim, já não tem mistério nenhum, é esse cara mesmo que vai matar todo mundo. Isso me lembrou um pouco, eu acho que é uma referência do filme, O Assassino da Furadeira, do Abel Ferrara, que é um filme de 79. E também é assim, você já sabe de cara quem é esse assassino, não tem mistério nenhum, ele tá ali, você sabe o rosto dele, isso eu gosto. Essa questão de a gente saber quem é o assassino desde o início, eu acho que é um dos elementos que tornam o Massacre interessante e, pra mim, um dos pontos fracos do Verão de 84, por incrível que pareça. E aí a gente pode conversar sobre isso. O Verão de 84 é um filme que foi lançado no Brasil esse ano, em 2019, é um filme do ano passado. E ele é dirigido por um trio, que é composto pela Anouk Wissel e por François Simard e Ion Carl Wissel, que é irmão dela, né? E eles assinam como Roadkill Superstar, que numa tradução bem mais ou menos seria como superestrela do atropelamento. Ok, né? O filme ele se passa justamente no verão de 84, do título, né? E mostra um grupo de meninos amigos que são liderados pelo Dave, que é apaixonado por teorias de conspiração. E aí começam as notícias de que vários meninos entre 12 e 16 anos, possivelmente vítimas de um serial killer, estavam desaparecendo, né, nas redondezas, e ele desconfia que o serial killer é o vizinho dele. O filme ele estreou no Festival de Sundance do ano passado. Então, o fato de esse menino desconfiar que o vizinho é o serial killer e tipo, o vizinho ser o serial killer, pra mim faz com que esse filme não tenha tensão nenhuma, porque esse filme é menos um filme do serial killer agindo e mais um filme do suspense de as pessoas acreditarem ou não na teoria das crianças ali, dos meninos, né? Então, já que a gente já sabe de partida, assim, que é o vizinho culpado, parece, assim, que a maior parte do filme não tem muita tensão. É só os pais acreditarem e pronto, acabou o filme. O que eu falei que eu acho que ele não é tanto um slasher, é mais um suspense. Eu acho que eu nem chamaria de suspense psicológico, porque ele é muito simples, assim. Não tem muita graça. Gente, eu vou ter que falar rapidinho aqui, porque eu tô desesperado hoje. Então eu vou falar minha visão aqui do filme geral e vou me despedir de vocês. O fato dele ser um plágio de Stranger Things já me tirou do filme total, assim, desde o início. Tipo, é muito Stranger Things, não tem base. Eu gosto de Stranger Things, mas gente, é clonado, sabe? 4 amigos, bicicleta, anos 80. E não é tão legal quanto, não tem tanta referência legal. Acho que o que eu mais gostei do filme foi o cartaz, que tem aquele leite e a caveirinha no Desaparecido. Eu fiquei apaixonado com aquele cartaz e chegou e foi uma decepção, né? E é isso que a Isa falou, não tem graça, a gente já sabe que é o cara, eles vão na casa do cara falar, a gente acha que é você o vilão. Não tem nada mais ridículo do que isso, eu não vi uma cena tão ridícula há muito tempo. Então, assim, foi uma puta decepção. E é isso, assim, não é um filme horrível de mal feito, né? Ele é bem produzido e tal, mas não tem graça realmente, que é mais que eu posso dizer. Enfraquece mais ainda aquela introdução que ele faz, né? Que é uma boa introdução. Nada é o que parece. As pessoas escondem coisas no porão. E aí chega no final, ele repete a introdução. Então, assim, fraco, bem fraco. E feliz Dia das Bruxas pra vocês. Deixo vocês, depois eu escuto o resto. Fui! Até mais, Tê. Tchau, até mais. Tchau, Tê. Tchau, valeu, pessoal. Então, gente, é total Stranger Things. E se você for pensar que Stranger Things é totalmente outras coisas, aí que fica ainda mais desinteressante, porque Stranger Things a gente sabe, né? Bebe de muitas fontes, tá? Naquela coisa nostálgica dos anos 80, mas traz algumas atualizações interessantes. Por exemplo, a questão, né, da menina que se junta ao grupo, depois tem a amiga também, que no início a gente estava até criticando sobre rivalidade feminina, mas aí elas se tornam amigas. Enfim, traz atualizações interessantes que nesse filme aqui eles nem se importam em fazer. Tipo, é totalmente, assim, plágio e que não atualiza nada. E eu acho que ele tenta fazer também uma mistura com Janela Indiscreta, né?
para abordar aquela coisa do voyeurismo e essa coisa do menino que tá ali brincando de detetive porque não tem mais nada interessante para fazer, e aí ao mesmo tempo pode ser a imaginação dele, pode não ser. Então me lembrou muito a premissa de Janela Indiscreta. E essa coisa da menina me incomodou bastante porque ela é observada e colocam na fala dela como se ela não se importasse com isso, né? Porque ela fala assim, ele fala, né, que não conseguiu ver ela nua, e ela falou, não, que pena, porque eu tenho um corpo bem bonito. Eu achei isso tão péssimo. Pra mim, assim, é um filme que não acrescenta muita coisa. Acho que ele é bem feito, como a Esther falou também, é uma produção bem feita, assim, os atores estão fazendo seu trabalho, eu acho que tem umas cenas interessantes, assim, umas sequências interessantes de câmera, essa coisa de como explora os espaços, também eu gosto, mas, assim, no geral, acho que, poderia me passar batido que não ia fazer falta. Bom, eu também achei o filme fraco. Como eu assisti o Verão de 84 depois do Massacre da Festa do Pijama, eu tinha feito uma associação com o início dos dois filmes, porque os dois filmes eles começam com esse menino de bicicleta jogando jornal nas casas do subúrbio, e você vai ver aquilo ali como se fosse um plano de ambientação, né? É uma história que se passa no subúrbio e que vai ser contada ali, naquele espaço. E aí eu tinha achado interessante, mas aí ao longo da narrativa do Verão de 84, talvez o problema não é saber de antemão quem é o assassino, mas é porque é óbvio demais que aquilo que o menino suspeita seja de fato real. E isso que é o problema do filme, porque ele começa com essas suspeitas e vai jogando algumas pistas, e em determinado momento eu até estava suspeitando que a assassina era a Nikki e não o Sr. Mac, porque ela aparece em vários momentos, assim, de uma forma muito suspeita e muito estranha, mas acaba que as suspeitas desse menino, elas se tornam reais, concretas, e isso que estraga o filme. E tem uma coisa que me incomoda também, é essa referência muito óbvia, né, ao Stranger Things, ao modelo do que é o Stranger Things. Eu não gosto do Stranger Things, assim, entendo que quem gosta, mas eu particularmente não gosto desse tipo de saudosismo, que eu acho meio falso. Assim, eu não consigo entender muito bem de onde é que vem isso. A trilha sonora do filme ele é muito presente desde o início, e é uma trilha sonora que vem de uma tradição do cinema de horror que não cabe muito pro filme, porque o filme é muito mais de suspense do que necessariamente um filme de horror. E aí o tempo todo ele fica criando essa atmosfera saudosista que, de fato, pouco contribui assim, para a própria narrativa do filme. E aí tem alguns elementos que eu achei que o filme poderia explorar melhor, principalmente em relação ao contexto histórico de 84. Por exemplo, em vários momentos do filme você vê notícias, esse noticiário sobre Guerra Fria, sobre o contexto da Guerra Fria. E isso passa batido, assim, fica ali em algumas cenas assim, com as famílias, mas passa batido. Tem uma casa que você vê uma placa das eleições do Reagan com Bush, né, que era o Partido Republicano, que foi o que ganhou as eleições de 84. E isso, sabe, é colocado ali, jogado ali, mas mais como um elemento de arte do que algo que vai contribuir de fato para a narrativa. Então eu acho que tem muitas coisas que são jogadas, que contribuem para uma certa ambientação, mas é só isso, é o puro saudosismo estético. E o desfecho, ele acaba dando uma abertura forçada para uma continuação. E eu não gosto disso, assim, quando abre para uma continuação, abre um gancho para uma continuação, eu acho que o filme perde muito, assim, quando tem esse desfecho. Pois é, provavelmente eles já planejaram esse final aberto porque justamente esse estilo Stranger Things de narrativa, né, tá em alta, então eu imagino que eles soubessem que ia ter uma boa recepção, e inclusive o filme ele fez um certo sucesso, assim, em Sundance, né, como Sundance é um sucesso de nicho, né, porque é um filme indie, mas ele foi bastante comentado. E sobre Stranger Things eu só assisti a primeira temporada, eu larguei porque eu não gostei mesmo, assim, mas
Então não tenho muito como comparar com o que veio depois, né? Mas essa estrutura do grupo de meninos que explora o ambiente, que tem momentos de suspense e tal, que já era presente em filmes, né, como Conta Comigo, It, tanto o antigo quanto o mais recente, né? E que foi fonte de inspiração, né, para o próprio Stranger Things. Eu tenho um pouco de preguiça quando se tenta emular esse modelo hoje em dia e não se leva em conta o nosso olhar de 2019, né? Porque se vocês forem perceber, assim, esses grupos de meninos são sempre liderados pelo mais padrãozinho deles, né? Sempre o menino branco, hétero, tudo normativo, assim, né? E os outros meninos é que vão recebendo os adjetivos. Então vai ter o nerd, o bad boy, o gordinho, o hipocondríaco, enfim. Aí vai acrescentando essas características que viram estereótipos, né? E a menina, porque a característica da menina é ser menina. E só. Porque ela, no final ela é sempre colocada como uma Smurfette, né? Como a única menina do grupo que é caracterizada por isso. Mas, nesse caso aqui, eles não se deram nem ao trabalho de colocar uma Smurfette, porque a única menina não faz parte do grupo, ela é só objeto de desejo deles. E nesse sentido de usar o contexto histórico no filme, fico pensando que é engraçado, né? De filmes de épocas que a gente já viveu, hoje precisam de reconstituição histórica, hoje já são filmes de época, né? É curioso. Mas pensando assim, em um filme que passou nos cinemas recentemente, eu acho até uma pena que não foi tão falado, porque eu achei o filme super gostosinho, é o A Música da Minha Vida, da Gurinder Chadha. Eu acho que ele se passa em 87, mas eu não tenho certeza. E ele é um filme bem levinho sobre um adolescente que adora música, e ele tá nessa onda desses filmes de agora que pegam um artista e usam as músicas dele pra trilha sonora, e nesse caso é o Bruce Springsteen. E ele usa, né, o contexto da era Thatcher, e aí ele usa o desemprego, a xenofobia, mas isso para fazer um claro paralelo com as coisas que estão acontecendo hoje na Europa. Então ele faz isso de um jeito muito mais interessante. Não é um filme de gênero, bom, talvez se considerar um musical, né? Mas é um musical de música diegética, então. Mas é importante que, se o filme ele se propõe a fazer essa reflexão sobre os tempos de hoje, né? Usando esse período do passado, que ele contextualize esse passado, porque não dá para transpor um filme que foi lançado em 2018 para 84 e achar que tá tudo igual e que não precisa ser contextualizado nada, né? Porque essa relação nunca é direta desse mesmo jeito. Agora, uma coisa que eu achei interessante, assim, na forma como foi usado no filme, em termos de linguagem, é que por mais que a gente sabia, né, que o vizinho era culpado e as desconfianças dos meninos eram verdadeiras, a forma que eles conseguiram para provar isso para os adultos foi a própria câmera, né? Então eles filmaram a casa do vizinho, filmaram o porão, filmaram o que tinha no porão, né? Porque isso era importante para os adultos acreditarem. Então eu achei que essa coisa de brincar com a imagem, brincar com o vídeo dentro do vídeo foi interessante. Isso pra mim tá entre as coisas, assim, que poderiam tornar o filme muito melhor. Essa coisa do vídeo, essa coisa do poder da imagem, porque tem uma hora que ele fala, o vídeo não mente. Tem também uma hora que a família tá comendo e cada um tem a sua própria mesinha para comer de frente para a TV. Então, assim, a todo momento o filme tá, de alguma forma, falando sobre o poder das imagens na sociedade, né? Que também é uma sociedade doente, que é uma outra coisa que o filme deixa, assim, um pouco entendida, que são todas famílias disfuncionais com problemas de divórcio, de brigas, de alcoolismo, pai ausente. Isso também é uma constante, né? Mulheres ali que estão cuidando dos seus filhos praticamente sozinhas. Então, isso que ficou mal explorado poderia ter tornado um filme muito melhor, se atualizado também para essas questões que a gente já comentou aqui, né? Porque é isso, não adianta fazer algo tão marcado como, né, nostálgico dos anos 80 sem trazer algo que atualize isso, sem trazer algo que vai acrescentar. Dito isso, eu também me diverti assistindo esse filme. Assim, eu fiquei pensando quando a gente fez a lista aqui dos filmes que já foram mencionados, né, do programa, e ano passado tinha sido The Love Witch, Amores Canibais e Vingança, que são 3 filmes bastante divisivos e algumas pessoas gostaram, outras não. Ficou sempre
divisão, assim, né? E eu também gostei de alguns mais, outros menos. Esse ano eu achei que os 3 filmes foram divertidos, assim. O menos interessante foi esse mais recente, mas os 3 foram legais de assistir. Pra mim também foi uma experiência legal. Apesar de não ter gostado tanto do olha, eu indo falar vídeo de 84. Verão de 84, ele, como eu disse antes, ele é bem feito, né? Então, assim, dentro desse código todo, ele acaba sendo bem feito, assim. Não recomendaria, porque eu acho que não traz nada novo, como eu também já disse, mas não foi uma experiência terrível de assistir. E os outros 2, eu gosto pra caramba. Até mesmo do Bloodbath, que eu achei, assim, um visual que me impressionou bastante, assim. Eu gosto desses filmes antigos, esse visual que eles dão, assim, que é bem essa coisa do expressionismo mesmo, né? Que você fica, assim, com medo, não esse medo, assim, nossa, eu estou assustada, como esse Verão de 84 tem muito jump scare, né? O medo dele é todo baseado em jump scare. Mais nada. Já nesse do Rastro do Vampiro, é essa coisa bem assim, do soturno, das sombras, do que você não vê direito e do próprio ambiente. Aquela cena do carrossel, que a Estê também destacou, para mim é uma das melhores, exatamente por isso, porque o próprio ambiente e os objetos que estão ali, eles se tornam ameaçadores. Então, no geral, eu acho que é uma boa sessão tripla. Eu gostei muito dos 2 primeiros filmes, do Rastro do Vampiro e do Massacre da Festa do Pijama, principalmente esse segundo filme, realmente eu me diverti muito, mas esse último não, assim, porque quando eu vi, ele começa de uma forma interessante e depois ele vai começando a ficar meio chato e eu fiquei pensando, lá vem de novo, eu já vi isso, então não foi uma experiência muito divertida para mim, não. E sobre o contexto histórico, assim, só para explicar um pouco melhor, assim, não que eu acho que seja obrigado ter sempre referências de uma época em cada filme que se faz, mas já que o filme usa isso, o filme mostra o noticiário da Guerra Fria, mostra essas placas das eleições da época e torna isso uma embalagem, né, e não aprofunda isso, aí eu acho isso um problema. Porque tudo vira só um acúmulo de situações e embalagem que não fica legal assim, pro filme, só prejudica ele. E ele poderia muito bem passar sem ter isso. Não, claro, justamente, mas é essa coisa de tentar fazer a transposição daquele ano retratado para hoje sem querer trabalhar esses elementos, né? Aí é que não funciona, né? Sim, exatamente. Foi divertido esse ano, assim. Eu também, o que eu mais gostei foi o segundo filme, né? O do Massacre, da Festa de Pijama. Disparado, eu acho que esse é a nossa recomendação com estrelinhas, né? Pra quem estiver nos ouvindo e ainda não assistiu. Sim. Fica totalmente recomendado, porque ele é realmente um bom filme de terror, um bom filme slasher, mas é um filme que, como a gente mencionou, né, ele vai subvertendo esses elementos e o fato de ser escrito e dirigido por mulheres faz toda a diferença. E tem a continuação, né, que também é dirigido por mulher. É isso? Sim. Tem, também é dirigido por mulher e eu não assisti. A gente podia retomar o Massacre na próxima edição do Dia das Bruxas. Bora! Vale a pena. Esse a gente vê a continuação. Verão de 84, não. Não, se tiver... Dá pra passar. Para dar seu feedback sobre esse programa, deixe um comentário no SoundCloud, no nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Até mais. Beijo, gente. Até a próxima e feliz Dia das Bruxas. Feliz Dia das Bruxas. Feliz Dia das Bruxas. Tinha que ter.